Fala, fiel! Bem-vindos ao Esquina da Cônego, mais um episódio do Happy Hour do Gastão pro Copa Gelar. Porque hoje a gente está com o maior corneteiro da internet aqui, nessa mesa, para resenhar, para bater papo, que é o Samuca. Porra, meu amigo Samuca, eu tô tão feliz do cara estar aqui hoje que eu tô até, cara, não sei nem. Eu vou deixar ele falar, não quero nem falar mais hoje. Toca aí o barco, Samuca, faz o que você quiser. Eu que tô feliz com o convite, obrigado, chefe Gastão, rapaziada do Esquina da Cônego aí, pô, vai ser um prazerzaço curtir esse happy hour, trocar ideia de corintianismo, de história, de atualidades, tem batatinha, tem carninha, bom tem aqui, de tudo. O negócio aqui é alto nível, tá? Alto nível, mas alto nível vai ser a resenha também. Muito, muito, muito obrigado pelo convite, cara. Bom, olha só, o corneteiro que nunca deixa de resenhar no seu canal e faz ali a resenha, sempre metendo pau ali na audiência também, mas ele tá aqui hoje para falar, para abrir o coração. Não vamos brigar com ninguém aqui hoje não, viu? Você pode deixar seus comentários aí, se ele quiser depois ele briga. Não vai brigar porque não é ao vivo, né? Só porque não é ao vivo. Depois de uma live que ele me cobrou, onde tinha 8 mil pessoas, tá aqui teu tempero, cara. Tá aqui, ó. Ah, moleque. Autografado e tudo. E teve até uma dedicatória ao amigo corneteiro corintiano Samuca, um abraço temperado de corintianismo do chefe Gastão. Eu já dei uma bisoiada, já dei uma olhada aqui, tem tempero pra frango, tem tempero, um chimichurri bacana, tem um aqui pra carne, né, pra fazer um assado, cara, muito, muito obrigado, chefe, obrigado a produção, obrigado a todo mundo aí. Isso muito aqui obrigado. Vai te ajudar a cozinhar muito, tá? Vai ficar muito melhor aquele franguinho que você faz lá na sua casa. Pô. E tem uma outra coisa, hein? Aqui tem, esse aqui são 3, tem 12 tipos de tempero. Você não sabe disso, né? Ah, é? São 12 tipos de tempero diferentes para todo tipo de prato e receita, tá? E pra galera que quer comprar, onde é que Vai acha? tá aqui, ó, tá aqui embaixo, aqui, ó, através do WhatsApp, através aqui da Velha Confraria, entra aí no Instagram, faz seu pedido online, tá bom? Curtiu? Muito, cara, não vejo a hora de fazer meu franguinho. Amanhã já vai estar no franguinho da hora do meu almoço. Obrigado. Vou te prazerzaço ter você aqui. Olha só, eu vou começar pelo começo, cara, porque na verdade a gente se conhece aí, né? Eu te conheço há muito tempo do teu canal, lá do CTC, canal do torcedor corintiano. Você faz live diária, né? Sim, a gente, tô no CTC aí há quase 3 anos. A gente faz 2 lives diárias, uma de manhã às 8h45 da manhã, outras 2h30 da tarde. Agora a gente tá gravando no meio da Copa do Mundo, né? Então, como não tem os jogos no futebol brasileiro, somente a live da manhã. Mas acabando a Copa, já voltamos aí pra programação normal e... Que legal, né, cara? Mais uma amizade que o YouTube corintianista nos brindou, né, cara? Eu sou muito adepto desse... sabe, tentar se ajudar, cara. E a gente tem uma turminha muito legal, tem uma turma boa, tem uma turma que fala de Corinthians, mas não quer simplesmente sugar o Corinthians, não quer inventar mentira pra falar do Corinthians. E eu acho que isso é um fator determinante pra gente se unir às pessoas, cara. Tem muita produção de conteúdo, algumas que você coloca em xeque se vale a pena você acompanhar ou não, né? Então, eu considero aí o seu trabalho que você vem fazendo, chefe, com Esquina da Cônego, um trabalho legal, um trabalho respeitoso, um trabalho que não se apoia em fake news, então faço questão aí de dar essa moral nessa gravação aqui hoje, tá? Eu quero falar muito disso também, daqui a pouco eu quero trocar uma ideia com você sobre os canais segmentados, sobre esse rumo que tomou, né, a informação a respeito do jornalismo esportivo e corintiano. Mas primeiro eu preciso saber de você o seguinte, cara, esse corintianismo surgiu de onde? Cara, eu venho de uma família de retirantes, de nordestinos. Meu pai e minha mãe são pernambucanos. O meu pai, ele veio para São Paulo com um pouco mais de 20 anos de idade. E aqui o corintianismo o abraçou. Aqui eu acho que ele se identificou muito com o corintianismo, com o time do povo, o time que abraça as pessoas, o rico, o pobre, o preto, o branco... pessoas de todas as classes e segmentos e esferas, né? E meu pai virou corintiano, né? E a partir do momento do meu nascimento, de ouvir joguinho no rádio, de assistir na televisão preta e branca antiga, eu fui desenvolvendo esse amor pelo Coringão. Então veio basicamente no meu pai. Eu tenho muitos tios que torcem para rivais, não é toda a família, diferente do que você estava me falando aqui no off, que você vem de uma família de avô, de tios, de todo mundo. No meu caso eu tenho um monte de tio e primo palmeirense, São Paulino. Então
a minha infância foi de muita treta, foi de sair na mão com o primo, sensacional, de discussão de time. Mas você sempre do lado certo da força. Sempre do lado preto e branco da força, graças a Deus. E, cara, obrigado, pai. Obrigado por ter me levado pra esse lado. Foi ele que te levou no primeiro jogo? Não. Quem foi o cara que te levou no primeiro jogo? Eu fui com um amigo de trabalho. Eu fui velho pro estádio pra ver o Corinthians. O primeiro jogo de estádio que eu vi foi do São Caetano. Eu morava em São Caetano. Eu morava em São Caetano do Sul. E como o meu pai não frequentava o estádio, não ia no Pacaembu, não ia no Morumbi, eu demorei pra ver o Corinthians em loco, pra ver o Corinthians ao vivo. O primeiro jogo que eu vi, salvo engano, foi a final da A3 de 1997, São Caetano e Et Jundiaí. Lá naquele estádio. No Anacleto Campanella. Eu fui ver jogo do Coringão anos depois. Eu fui ver já mais velho. Mas o primeiro jogo que eu tenho recordação de ver no estádio foi um jogo do São Caetano. Eu não sou torcedor de São Caetano, obviamente, mas você tem um carinho por ser um time pequeno da cidade que você nasceu e se criou, entende? Você chegou a ver aquele São Caetano lá no começo dos anos 2000? Claro, São Caetano de 2000, né, que chegou até a final da João Avelange. Aquele que foi roubado pelo Vasco ali, viu? Aquele que passou a mão no São Caetano. Anos depois, o São Caetano em 2004 ganha o Paulista, né, com o time do Muricy Ramalho. Então, o São Caetano... Vice da Libertadores, né, São Caetano? Do Olímpia, do Paraguai. Então, eu tenho um carinho pelo São Caetano, porque é a cidade que eu nasci, mas o coração sempre bateu muito mais forte pro Corinthians, não há nem comparação. São Caetano é o café com leite que você admira, mas o corintianismo sempre. Ao longo da sua vida, esse corintianismo te influenciou de que maneira? Além, extra-campo, como que esse corintianismo... Foi até você chegar aí hoje no canal, um dos canais mais assistidos na internet. Não é. Lógico que é. Você é conhecido pra caramba. E como é que você trilhou esse caminho? Do corintianismo, do amor, e como é que esse corintianismo foi te influenciando, né, até você... Hoje você é uma pessoa que se dedica totalmente ao canal, você tem outras atividades. Como é que é essa sua vida extra-Corinthians aí? Cara, eu de aproximadamente 2 anos pra cá, eu vivo integralmente pelo canal. Eu não tenho mais nenhuma outra atividade e eu sou muito, muito, muito feliz com isso, muito feliz mesmo, porque eu sempre amei falar de Corinthians. Falar de futebol é um detalhe, a gente gosta de falar de Corinthians, só que o Corinthians faz parte do futebol, então a gente fala de futebol também. Então, eu sempre sempre foi alvo das minhas conversas, seja no trampo, trabalhava na GM, eu vim do Senai, eu entrei na produção da GM, depois de lá eu já fui corretor de imóveis, já fui dono de bar, eu já trabalhei com um montão de coisas, sabe? E sempre a pauta das minhas conversas era Corinthians, eu sempre curti acompanhar de tudo que cerca o noticiário corintiano. Então, cara, desde 2020, né, aquela reta de pandemia e tal, a gente começou a fazer lives no YouTube, eu fiz parte do Coringão Pistola, que era um canal de YouTube. Anos depois, a gente adquire o Ultimão. Tempos depois, eu saio da sociedade, vendo a minha parte, passei um hiato de alguns meses sem produzir conteúdo, e aí de aproximadamente 3 anos pra cá, eu montei o CTC, canal do Torcedor Corintiano. Hoje eu faço a produção sozinho. A thumb sozinho, sobe a live sozinho, toda a produção sozinho. E hoje eu me sinto tão livre pra criar, cara, tão livre pra criar, porque eu tenho um estilo meio peculiar. Mas você tem um público cativo também, justamente por demais, cara. Meu público é incrível. Ser, né, eu não tenho uma audiência em números tão grande quanto dos grandes portais, e pra mim tá tudo bem, mas a galera que segue é muito engajada, é uma galera que gosta muito do jeito de zoeira, de palhaçada que a gente fala. A gente fala sério na hora que é pra falar sobre o clube, sobre os problemas, sobre noticiário, mas a gente tem um jeito muito brincalhão, de zoar, de ser zoado. Então, cara, pra mim é incrível o que a gente tá vivendo no CTC. Já tive parcerias no meio desse caminho. Eu agradeço muito ao Rodrigo Lança, que hoje trabalha na Identidade Corintiana. O Lança, nesse começo do CTC, a gente fazia lives parceria. Ele tinha o canal do Timão e Resenha, que é um cara nota 10, a gente fez lives ali no começo. O Timão Sem Palavras, que é um da hora. Eles deram uma parada no YouTube agora, mas eles têm um Instagram, sei lá, tem 400 mil inscritos. Daniel, o Éder, 2 caras incríveis, gente boas pra caramba. E quem mais, pra não ser injusto, né, cara? O Cereto, a gente faz pós-jogo com o Cereto, cara
nota 10, eu aprendo muito com ele. Eu tive um período com o podcast Timão, com o Marco Belo, com o Silvinho, né, cara, que também acrescentou muito, sabe, na minha jornada. Eu não sou tão profissional quanto esses caras, né? Mas algumas coisas a gente vai agregando. O blog do Macedo, o Macedo, o Said, o Jacir. Então, são muitas pessoas que a gente vai conhecendo no meio desse caminho, né, cara? E a gente vai absorvendo algumas coisas ali e tal, então... Esse caminho aí do segmentado, cara, você começou, hoje você é um canal segmentado, conceituado, né? Isso é você que está dizendo. E está... os números dizem, né? A sua audiência, né? Diz isso a respeito de você. Como é que você vê esse trajeto? A gente falou aqui da EDC, você começou lá no Ultimão também. Hoje, os canais segmentados, eles são uma realidade e são a grande fonte, acredito, de informação do corintiano hoje. Como é que você vê essa trajetória dos segmentados? E se você acha que isso realmente é algo que veio para ficar? Veio para ficar definitivamente, mas eu discordo da premissa que você traz, falando que é a grande fonte de informação. Você acha? Eu acho. Você acha que o cara ainda vai na TV aberta? Muito. Ô Gastão, a gente que cria e consome conteúdo para a internet, a gente está dentro de uma bolha pequeniníssima perto da totalidade da torcida de times. É mesmo, cara. No geral. É que a gente está tão inserido e tão acostumado a acompanhar, a trocar ideia entre nós que... Mas é legal porque essa tua visão é a primeira pessoa que vem aqui e que me dá essa visão. Não, eu tinha uma... Tem muita gente que a referência total é o programa da Globo, da Band, é o rádio. O Neto lá, né? É o Neto, entendeu? Então, eu acho que a gente tá no nicho, a gente tá numa bolha. E às vezes, quando a gente fica muito presente na bolha, a gente perde o tamanho, a dimensão das coisas. É uma bolha importantíssima, é uma bolha que é totalmente engajada e sedenta por informações. Pô, tem vários perfis, mano, que você olha o cara, ele tá comentando na live da IDC do Tiagão, que é a primeira live do dia, 7 e pouco da manhã, e o cara tá comentando na live do meu Timão, 9 da noite. O cara consome live o dia inteiro. Tem uma parcela significativa dessa bolha. Agora, se você parar pra pensar que, por exemplo, a estimativa de torcida que a gente tem é de 35 milhões de pessoas. Irmão, quantos por cento desses 35 milhões consome canal de YouTube? Você é uma parcela muito pequena. Muito pequena. A pulverização de canais que existem hoje ainda não contempla ou não consegue atingir todo esse número. Não mesmo. Eu acho que cada vez mais os segmentados ganham espaço. Eu acho que a gente já é uma realidade. Eu digo todos os canais, cada um à sua maneira, com o seu jeito de passar as ideias, mas eu acho que a gente é uma pequenina parcela da grande totalidade da torcida. A gente ainda é uma formiguinha, é um grãozinho de areia perto da TV aberta. Perto da Band, perto da Globo na hora do almoço, que é onde esse pessoal vai buscar informação ainda. Sim, a gente é nichado demais, a gente é uma bolha. Agora eu vou te fazer então uma pergunta... que talvez seja a grande questão com jornalistas de mídia, da mídia tradicional, com relação aos segmentados. Você acha que esse viés corintiano, ele interfere na informação? Você acha que o segmentado, ele acaba tendo uma complacência maior com relação a questões que a mídia tradicional encararia de outra maneira e tipo, vou te dar uma notícia, eu vou te passar uma informação com o meu corintianismo, interfere na veracidade da notícia ou não? Ou muito pelo contrário? Rapaz... Ou depende de cada um? Eu acho que é uma questão muito individual, cara. Eu acho que é uma questão muito individual. Primeiro que é até difícil eu tentar opinar de maneira assertiva disso, porque nem jornalista eu sou, né? Então, tipo assim, é muito difícil... Mas trabalha com informação. Sim, trabalhamos com informação, mas, sabe, eu respeito muito o jornalista, o jornalismo em si, eu acho que a gente pode coexistir, né, cara? Dá pra gente existir como canal segmentado e o jornalista ainda continuar tendo o poder dele, a informação dele. Eu acho que é muito de pessoa pra pessoa, ô chefe. Eu acho que tem cara que é torcedor do clube que vai pesar até mais a mão na notícia do próprio clube pra não parecer imparcial.
Eu já ouvi falar de bastidor, Sim. do cara que pesa mais a mão pra falar, tá vendo? Ó, o cara que nunca falou o clube dele, mas a galera já imagina. Ele vai lá e mete a burduna nas opiniões do clube dele. Agora tem cara que, de repente, o cara fala assim, não vou dar notícia que pode prejudicar meu time. Tem cara que fala, pô, eu já sabia da negociação que tava rolando do fulano. Mas nesse sentido é melhor o cara ser declarado, e é melhor ser segmentado, então, no caso, né? Então, mano, mas tem cara que não gosta de declarar. E tá tudo bem, eu acho que é a escolha do cara. O cara, tipo assim, pô, eu prefiro não falar pra quem eu torço pra não ter portas fechadas por aí. Eu respeito esse cara, eu não tenho problema. Eu já fui por outro caminho, eu não sou jornalista formado, eu tento respeitar demais as informações do Corinthians e eu falo, mano, eu vou fazer um canal de Corinthians, eu não quero falar de outros times, cara. Eu quero falar do time que eu amo, ponto, acabou. Entendeu? Eu acho que cada um toma o caminho que acha melhor e tá tudo certo. Ô Samuca, você já teve medo de dar alguma informação? Ou ficou receoso de passar alguma informação que você sabia lá no seu canal? Já Já teve esse momento? Já. Você pode falar sobre isso? Cara... Dá o contexto, não precisa falar da história Não, em si. Como é que você se sentiu nesse momento? Irmão, a gente torce pro Corinthians, né, cara? E você vendo o nome do Corinthians diversas vezes atrelado à página policial... É um problema hoje. Entende, irmão? Então, pô, tem algumas notícias que você fala, ixi, velho, eu vou tá mexendo um vespeiro aqui, cara. Então, você pensa, repensa, você fala assim, será que já é o momento pra soltar isso aqui? Mas você ficou intimidado com alguma represária ou não? Ou isso nunca rolou? Cara, diretamente nunca rolou. Diretamente nunca rolou. Agora, a gente já ouviu... Aquele, isso acontece. Manda recado, manda um recado pro outro. Já viu isso daí? Sim. Manda um recadinho um pro outro. Fala, ó, se ficar falando sobre isso daí, vamos ter que tomar outras atitudes. A gente sabe que o Parque São Jorge gera esse tipo de... Entendeu? Então, cara, você tá mexendo, né? Tem muita gente que é muito apegada ao poder, a cargo da primeira prateleira, né, cara? Então, dependendo do que tu fala, você vai estar desagradando certas pessoas, certos nichos, né? O Parque São Jorge, ele é um... Eu vou falar algo assim, cara. A minha visão do Parque São Jorge, tá? O Corinthians não foi... Eu sempre falo isso e vou repetir e vou ficar enchendo o saco, sim, de falar isso sempre, até entrar na mente do torcedor, do torcedor corintiano. O Parque São Jorge pertence ao Corinthians e não ao contrário, tá? Quando o Corinthians nasceu, não existia Parque São Jorge. Não existia nem nome. Tá? O Parque São Jorge veio muito depois, inclusive está fazendo 100 anos agora, esse ano. Mas essas pessoas que estão lá, que se consideram donos do Corinthians, eles não são os donos do Corinthians. O Corinthians é dono do Parque São Jorge e é por isso que esses caras e aquele local ali existe. É na teoria, né? Me desculpa. É na teoria. Na prática, os caras são donos, sim. Na prática, eles querem ser. Né? Mas historicamente, a gente sabe, cara, que a gente nasceu sem isso, né? A gente nasceu de um coletivo de torcedores. Mas eu quero que você discorra mais sobre isso, esse momento, cara. Como é que 3 presidentes expulsos, cara, 20 anos de administrações temerárias que levaram o Corinthians a um patamar de 3 bilhões em dívida, que são impagáveis, é uma dívida impagável. Você ainda confia no modelo associativo, em alguém que esteja dentro do Parque São Jorge hoje, Samuca? Cara, não confio no modelo associativo. Eu acho que o modelo associativo hoje é fadado ao fracasso. Eu acho que chegamos num ponto que não tem mais volta. Eu acredito que sim, que há pessoas lá dentro com boas intenções, mas essas pessoas são minoria. Comparado às pessoas em posição de comando. Eu acho que essas pessoas não terão força suficiente para chegarem às cadeiras de poder e dar um cavalo de pau, dar um 180 no Corinthians e botar a gente nos trilhos. Eu acho que chegamos numa situação que é periclitante. A gente aumenta quase R$1.200.000 diariamente de juros. Gente, R$1.200.000 na média hoje. A cada 24 horas aumenta-se a dívida do Corinthians só em juros. A gente não tá comprando um tijolo, não tá pagando um tijolo da Neoquímica Arena. A gente paga o salário do Memphis a cada 3 dias, senão é uma coisa assim que eu ouvi. Entendeu? E aí você vê conselheiro querendo usar o Memphis
como você citou agora, como um espantalho. O problema do Corinthians é o Memphis. O problema do Corinthians não é suposto cambalacho com empresa contratada, que não tem autorização da federal para trabalhar, entre outros e outros e outros escândalos, sabe? Então eu acho que esse modelo associativo tá fadado ao fracasso. Infelizmente, a gente não confia mais. A gente já ouviu o presidente do CORE, cara, em declaração no final de 2024, se não estiver equivocado, o senhor Miguel Marques e Silva, falando: Corinthians não é do torcedor, Corinthians é do associado. E ele externou isso. Só que é a opinião de muitas pessoas que lá dentro estão. Muitos caras têm, só que os caras não têm coragem de falar. Ele pelo menos teve a coragem de falar, sabe? Então esses caras, eles se sentem e agem muitas vezes como donos do Corinthians e não estão nem aí pra estarem matando o clube. É uma tristeza. Ô, velho, a gente é o clube mais popular, clube do torcedor mais apaixonado, da maior metrópole da América do Sul, do centro comercial, da onde que tá o dinheiro de verdade, mano. Como que pode um clube estar quebrado, estar ferrado, sendo que é o clube que mais tem torcida em São Paulo, que é onde tem mais dinheiro, porra? Isso é a terceira, quarta receita do Brasil hoje, né, cara? Era pra ser o dobro do segundo lugar. Entende? Então é triste ver a situação que deixaram o Corinthians. E o pessoal ainda fala com 2, 3 administrações boas. Não vai, gente. O Corinthians parece que tá sofrendo uma doença muito grave e precisa de um remédio muito forte. Quem sabe uma intervenção judicial, quem sabe um modelo de governança distinto lá na frente, talvez a Safiel. Enfim, do jeito que tá, não dá. Parece que quem tá lá dentro do Parque São Jorge, além desse fato aí de viver fora da realidade, não saber o que é, não tem nenhuma identificação com o torcedor do corintiano, né? Você vê um presidente hoje, que outro dia deu uma declaração, ele surpreso, ele passou a conhecer a torcida do Corinthians aquele dia, acho que vai até numa live do Buono, que ele disse assim: não, eu fiquei admirado com a torcida da Gaviões fazendo aquela festa. Ele não conhecia a torcida do Corinthians, ele não sabia que o Corinthians faz isso todos os jogos há 100 anos, há 120 anos. Então, assim, sem nenhuma identificação, sem nenhum entendimento do que é ser corintiano, né? E são essas pessoas que estão lá hoje. O Dinarte, o meu amigo Dinarte, esteve aqui fazendo essa resenha aqui comigo outro dia, e ele me contou uma história que eu achei absurda, cara, que numa homenagem que teve lá no Parque São Jorge ao Rincon, um dirigente lá, que eu não vou falar o nome dele, mas é o André Negão, disse assim, que aqui a gente não quer ninguém que ganhe menos de 5 salários mínimos frequentando o clube. Cara, você sabe... O André Negão falou isso? Falou isso, tá? Foi palavras aqui do Dinarte, aqui nessa resenha. Tá gravado aí. Cara, como você pode ter esperança... Mas não é o time do povo? É o time do... Não é o time do povo dentro do Parque São Jorge. Liso, não. Não. O Parque São Jorge é um feudo completamente distinto e separado do que é... É um universo completamente distinto do portão pra dentro. E não chega a ser um universo, porque é um feudo, né? É um feudo, é uma cidadezinha pequena de coronéis brigando pelo poder. Parece a novela da Tieta, sabe a Tieta? Você não tem idade para ter assistido a Tieta, mas é mais ou menos aquilo, né? Um bando de coronel numa cidadezinha brigando pelo poder. E pra galera que é sócio, pra galera que é conselheiro, pra galera que frequenta o Parque São Jorge, eu vou falar a minha opinião e eu até gostaria de saber a sua, cara. Eu não tenho nada contra esses caras curtirem a piscina, curtirem a bocha, curtirem o rolê dos caras lá, sabe? Agora, precisa cortar esse cordão umbilical do Parque São Jorge com futebol. Mano, fica com o clube. Eu não tô nem aí pro clube, cara. Cuida aí do clube de vocês, curte o clube de vocês. Vocês têm o direito de ser associado, de curtir aí a parada de vocês. Mas, cara, não tem mais condição de vocês tocarem o futebol, mano. Vocês estão matando o Corinthians. Parece que esses caras... eles vão pegar a teta da vaca até a vaca morrer, mas não vai largar, não vai dar uma chance dela não vai largar melhorar, sabe? Ou a cadeira, né? Aquela cadeira deve ser muito boa. Não tem condição, gente. Deve ser muito confortável aquela cadeira lá. As benesses, né? Pô. E, cara, se você ama o clube, você que é dirigente, você que deu as cartas e continua dando as cartas por anos e anos, pô, se tu ama, larga, velho. Fala que, mano, não tenho condição, eu não tenho preparo, eu não sou capacitado pra tocar o clube. Então eu prefiro ser o torcedor, prefiro curtir aí, ó, e deixar na mão de quem tem condição, cara. Porque não dá, velho, esses caras estão acabando com o Corinthians. A gente já bateu 3 bi de dívida
com juros aumentando, com descrédito, com todo dia uma polêmica distinta, ô chefe. Todo dia tem um cambalache, um suposto, o advogado falou, alô, doutor Douglas Blasi, alô, doutora Bruna Silveira, beijo no coração de vocês são muito bravos, cara, eu adoro vocês. Tem que falar dessa maneira, né, pra não se complicar judicialmente. Mas, cara, larga o osso, mano. Deixa pessoas que têm condição de tocar, velho, porque vocês estão acabando com o clube, mano. Você vê diariamente o engajamento para que o Corinthians continue nesse sistema. Não existe nada de novo, não existe nada de importante acontecendo lá dentro, a não ser a briga pelo poder político, né? Enfim. Cara, isso é de verdade, é muito triste. E qual que é a saída, Samuca? O que você enxerga hoje assim, porque te anima? Fala assim, cara, eu tenho esperança nisso. Porque eu sei que nós vamos falar disso daqui a pouco também, tem aí as propostas, tem SAF e tudo mais, mas eu tô dizendo assim, em termos de esperança do que o corintiano possa fazer, cara, hoje, porque nesse ritmo aí, eu vou até me explicar melhor, nesse ritmo que vai de dívida, e eu ouvi esses dias aí algumas pessoas que estão lá dentro do Corinthians dizerem que a dívida pode ser até muito maior do que isso, né? Porque se começar a cavar o buraco, se começar a remexer em contrato, isso que está na casa dos 3 pode passar 4, 5, chegaram a falar um número de 7, cara. Eu falei, mano, 7 aí não é possível, cara. Mas é um número plausível, é uma coisa, infelizmente, cara, que pode chegar a isso, né? Esperamos que não. Mas o que hoje a gente consegue enxergar como esperança? Porque é uma UTI, é um clube que a gente sabe que está doente, e é ruim pra gente, porque a gente parece que a gente tem um filho, um pai, um parente na UTI, né? Que está sofrendo demais, a gente não sabe o que contribuir. O que a gente consegue ver ainda de esperança que o corintiano possa enxergar nisso tudo, cara? Você percebeu que falar da situação atual, principalmente política do clube, deixa a gente triste, mano? Deixa a vibe pra baixo. Caiu a audiência. Caraca, calma que a gente ainda vai falar de coisa boa. Da hora, aguenta aí. Mas a gente fica triste, mano. É igual fazer live hoje. Eu já vou voltar pra pergunta. Mas é igual fazer live hoje. Virou meio insalubre, né? Porque tu vai falar das coisas, é só porrada, é só coisa... Mano... Olha... Parece que a notícia ruim é sempre a próxima. Né? A pior é sempre a seguinte. Eu torço pela intervenção. A primeira coisa que eu torço é a intervenção. Porque rolando a intervenção, ô chefe, contratos serão revistos. E existem muitos contratos que alguns a gente já teve até algum acesso, ou já ouviu falar, né? Já ouviu falar de algum contrato ou outro. Inclusive o blog do Macedo também trouxe alguns detalhes de alguns contratos que você fala, meu Deus do céu, que é isso, mano? Que é isso? Sabe? Se de repente alguns desses contratos nocivos, lesivos ao clube forem cancelados, forem revistos, eu acho que já é um começo. Eu acho que seria a primeira atitude que daria um ganho real pro Corinthians hoje. Seria a revisão de alguns contratos, tá? Depositar esperança em um cara, em um possível candidato, eu acho que a gente já passou dessa fase. Você acha que tem eleição esse ano? Será que a gente vai ter uma eleição? Chega a ter eleição? Cara, eu acho que vai, porque tá demorando demais pra rolar essa intervenção, pô. Eu achei que já ia estar rolando. Ô Douglas. Eu achei que já ia estar rolando. Não, e a rapaziada, pô, tá trabalhando forte, mas... É Brasil, né, meu camarada? Tem o rito processual da justiça que a gente sabe, velho. Né? Brasil é lento, é cego, às vezes é lento e às vezes também um pouco burro, né? A gente sabe disso. Brasil é foda, então, mas eu torço muito pela intervenção e não vejo outro caminho inicial, outro chacoalhão diferente. Eu não vejo uma pessoa do clube vindo, ganhando a eleição, tem caso a eleição tenha. Uma gestão profissional, né, cara? Algo assim. Hoje a gente tem a Safiel aí, que a gente, né, tem... Eu, por exemplo, tenho apoiado muito. Por que apoio? Porque eu vejo que é uma solução. São pessoas corintianas que apresentaram um projeto que eu acredito que seja bom. Como qualquer pessoa que tivesse apresentado um projeto, hoje, nesse sentido, eu apoiaria. E pelo visto é o único, né?
O que você acha? É um caminho essa SAF? Eu não quero uma SAF de dono, Samuca. Eu não quero que um cara compre o Corinthians, que vem um louco lá das Arábia e compre amanhã um dono de supermercado qualquer, né? Que vem agora vai virar verde uniforme. Não, esses caras são malucos, cara. Vai comprar o Corinthians e amanhã você não sabe para quem o cara vai vender, se ele precisar, né, de dinheiro. A gente compartilha dessa mesma opinião, mano. Eu também não gostaria de uma SAF de dono, pegar um dono X e amanhã ele cansa do brinquedo e quer vender e sabe-se lá para onde que vai parar o controle do Corinthians. Eu sou simpático à causa da Safiel, não pela Safiel em si, mas pela falta de opções. Eu não vejo nenhuma outra opção com mínimo de profissionalismo, sabe? Eu vejo a Safiel, eu acho, cara, eu vejo o Corinthians se afogando no meio de um caminho de uma corredeira, de uma cascata, tal, vai cair e a Safiel pode ser aquele galho ali na beira na margem do rio pra se apegar. Nesse ponto, entendeu? Né, é isso, não é que eu sou um puta fã, nossa, é Deus do céu, Safiel na terra, não. Mas o Corinthians não torce pra Safiel. Mas eu vejo um mínimo de profissionalismo comparado à palhaçada que é o Corinthians hoje. Fiz vídeo pedindo para o Osmar aceitar a proposta não vinculante, ou seja, não quer dizer que amanhã já vai ter o controle da Safiel, mas pelo menos ouvir a proposta dos caras. A gente tá numa situação tão grave no clube que eu acho que a gente não pode se dar o luxo de não ouvir a proposta. Não quer dizer que amanhã já vai fechar. Eu acho que é obrigação do presidente ouvir a proposta. Agora, se vai aceitar, se vai levar para votação e os associados aceitarem, aí são outros 500. Faço propaganda de graça para a Safiel, nunca recebi R$1, nunca recebi absolutamente nada. Faço a propaganda porque eu quero dias melhores para o Corinthians e hoje acredito que é a única proposta real que a gente tem na mão. Agora eu vou dar uma cornetada na Safiel. Vamos, isso. O Márcio do Poucas Ideias, por exemplo. O Márcio do Poucas Ideias é um cara que não tem um grandíssimo número de inscritos, mas é um dos caras que mais vestiu a camisa do dia 1 que eu conheço ele da Safiel. Do dia 1. E esses caras não colocaram a foto dele no site, por exemplo. Colocam a foto de outros caras que têm mais números de inscritos, por exemplo, sabe? Então eu acho que se você quer ter mais pessoas ao seu lado, valorize os caras que nem sempre tem tantos inscritos, entende? Então eu acho que estão pecando nisso daí, tá? É só um pitaco. Só um grande Márcio, meu amigo Márcio. E o Márcio é um dos exemplos que a gente pode trazer, que é um dos caras que mais está próximo da gente, mas tem outros também aí. Tem cara que chegou aí recentemente, eu não vou citar nome, pra não causar treta, mas tem cara que chegou recentemente aí já sentando na janelinha, e o cara que tá aí, o Márcio, por exemplo, roendo o osso há 1000 anos, os caras não dão a moral pro cara, velho. Dá a moral pro cara, mano. Bota a foto do cara no site lá, porra. Eu acho que você precisa entender que o Corinthians, falamos disso um pouco, né, antes, o Corinthians, ele cria ídolos. Você pensar, pensa em, por exemplo, Basílio, né? Basílio é ídolo do Corinthians, não foi importado, e é ídolo do Corinthians, ele não veio de lugar nenhum, nem era, né, um grande jogador de seleção, nem nada, mas ele é ídolo do Corinthians, a gente gosta de criar ídolos, então a gente não importa ídolos, né, a gente cria os nossos ídolos aqui, e o importante não é a referência que o cara tem no mundo externo, a referência importante para nós é que o cara tem dentro do corintianismo, é isso que hoje o Parque São Jorge precisa entender, e qualquer gestão que venha daqui para o futuro, Samuca, precisa entender esse ponto do corintianismo, precisa entender esse ponto do que é a torcida corintiana. Você precisa trazer toda a torcida corintiana para perto, porque não existe torcedor corintiano maior do que o outro, né? Então, assim, a gente precisa que o corintiano todos participem, e a gente quer que todos eles participem e sejam valorizados por isso, né? E não independente do que foi criado lá fora. Então eu entendo o que você está dizendo aí. Um grande abraço ao meu amigo Márcio aí, do Poucas Ideias. Samuca, houve já muitas tentativas, né, Samuca, de contratar pessoas profissionais para cargos importantes dentro do Parque São Jorge. Gerente de futebol, gestor, né, CEO. Já houve tentativa de trazer aquele cara do Flamengo, até esqueci o nome, Fred Luiz, bom profissional, inclusive, né? Tem um nome. Várias tentativas, e hoje quem está aí
é o Marcelo Paes. Você acha que isso funciona? Vai dar resultado trazer profissionais de mercado para trabalhar junto com esse modelo associativo? Ou você acha que isso daí é dar tiro na água, cara? É desperdiçar bala? O Marcelo Paes é um cara que tem muita moral no futebol brasileiro, né? Ele não fez nada, pelo menos até hoje, que eu tenha conhecimento, que desabone ele, que tire a sua moral, sabe? Mas eu acho que nesse sistema ele tem uma autonomia reduzida, né, cara? Limitado, né? Entendeu? Então, do mesmo jeito que você citou o Fred Luiz, eu acho que ele veio mais como uma rainha da Inglaterra. O Corinthians o contratou, talvez vendeu para ele uma ilusão que ele teria grande autonomia, que ele poderia fazer acontecer. No final das contas, foi só para trazer um nome forte e dar uma moralzinha para a gestão do Augusto naquele momento, e ele foi podado, né, cara? Então, eu acredito que a mudança precisa ser estrutural, cara. Por mais competente que seja a pessoa que você traz hoje nesse sistema, eu acredito fielmente que essas pessoas têm que pagar pedágio pro sistema político nocivo que o Corinthians vive hoje, tá? Então, eu acho que o sistema não rola mais. Eu acho que pode trazer bons profissionais, mas eles ainda assim serão limados, podados pelo sistema político que a gente vive hoje. 2 títulos do ano passado e o que a gente ia a Supercopa desse ano, porque a gente estava muito tempo sem conseguir um título expressivo. Foram trabalhos ali que também que demorou para encaixar. Vários técnicos passaram. Paramos de falar da política nefasta e estamos indo para campo e bola agora? Campo e bola agora. Obrigado, continue na audiência aí que a gente vai. Agora vai melhorar. Agora melhora. Agora. Pode voltar. Volta aí, meu parceiro aqui de canal, o Ricardo Bernay. Forte abraço, Bernay. Tamo junto, cara. Eu chamo o Bernay de putinha do Corinthians, que né? Porque, isso? porque ele é putinha porque ele não quer falar de política. Ele fala, não é chato esse assunto, não quero falar disso. É chato, mas é necessário. Bernay. Sobra pra mim ter que falar, né, Bernay? Foda. Você acha que tá mais pelo envolvimento dos caras dentro do CT, pelo engajamento deles? Eu vejo que a diretoria e o Parque São Jorge, cara, só fizeram para que isso tudo não acontecesse, mas aconteceu, graças a esses caras. Olha, eu vou te falar, cara, opinião impopular, tá? Ele pode não ter acertado os pagamentos de quase ninguém, mas a base desse time vencedor foi montada pelo Augusto Melo. Ele pode ter pagado uma parcela só e depois ter sumido? Talvez, mas o dedo dele, ele, tá na contratação desses caras, mano. O Augusto e o Fabinho montaram essa base que... Mas acho que é mais pelo Fabinho, o trabalho do Fabinho. Eu não vejo o Augusto Melo como um cara que entenda Será que ele entende tanto assim pra falar, não, eu vou comprar porque eu conheço? Ou é o trabalho mais de base mesmo? Olha, é difícil afirmar, cara, porque hoje qualquer menção próxima a um elogio, ou melhor, qualquer coisa que não seja... chegar o rei no Augusto é politicamente incorreto hoje para a grande maioria. Eu acho que todo mundo tem erros e acertos, cara. Ele errou muito. Totalmente. Mas todo mundo pode dar algum acerto. Vamos deixar bem claro. Tá na mão da justiça. André Sanches teve acertos. Ou vai falar que o André Sanches ele é o melhor e pior presidente da história do clube? Exatamente. Para mim assim? Para mim é. Para mim também. Para mim também. O Augusto Melo tem essa investigação terrível do caso Whitebet. Tem outras questões sobre alguns contratos, algumas questões aí que o pessoal, né, cara, pegou muito mal pro Augusto, tanto é que ele perde a moral e acaba sendo empichado, mas falando de campo e bola, a base do time vencedor foi montada grande parte por ele e pelo Fabinho Soldado. Acho que o Fabinho Soldado apanhou muito, metaforicamente falando, né? Mas você acha que foi injusto? As cobranças? Cara, vamos relembrar. Por que o Fabinho era cobrado? Por que o Fabinho apanhou da torcida, da imprensa? Qual que eram as maiores reclamações em relação ao Fabinho Soldado? No fim era resultado em campo, cara. É porque no fim o resultado veio, mas demorou, né? Bateu o campeão da Copa do Brasil. O time do Dorival no Campeonato Brasileiro largava a mão. Eu não sei se é por causa da boleirada, mais experiente, mas os caras fizeram o suficiente para não cair. A gente foi se arrastando. O Dorival e aquele elenco deu all-in, colocou todas as fichas na Copa do Brasil e saiu vitorioso. Então, tipo assim, deu certo, pô. Não dá para discutir. Deu certo, teve sucesso. Então, grande parte do campeonato a gente ficou com o pé atrás por conta de... Teve o sorteio da Copa do Brasil. Recordar é viver. Quartas de final a gente pega os porcos. Na Copa do Brasil no ano passado, 2025. O Corinthians estava mal no Brasileiro, pegou no sorteio os porcos e teve uma parada data FIFA
no meio do ano, que era amistoso da seleção, ou era eliminatória, não tenho certeza. Passamos um tempão falando, pô, será que vai dar? A gente sempre é confiante contra os porcos, mas um pezinho atrás eu acho que faz parte, é natural. Será que vai dar? Não sei o que lá, o time tomando pressão, mal no brasileiro, flertando com a zona da degola, passa da porcada, vai pegar o Cruzeiro. Antes da semifinal, a gente pega o Cruzeiro no brasileiro, toma de 3-0, podia ter sido 5-6. Aquele time tomou um monte de pressão. Ó, elenco vagabundo. Muita gente tava falando isso daí. Elenco de sem vergonha, não sei o que lá. Chegou na hora do vamos ver, pum, ganhou dos caras. O Hugo opera um milagre no pênalti do Gabigol. A gente vai pra final e ganha, cara. Mas ficou aquele estigma que só jogava jogo grande, né? Ah, antes isso do que nada, cara. Acho que foi bem demais. Então, teve muitos acertos, mano. Teve muitos acertos. É uma base campeã. Você teria insistido pro Fabinho? A gente sabe que o Fabinho acabou saindo porque ele quis sair. Na verdade, ele acabou por divergências internas lá e tudo mais, que na verdade nunca ficaram muito claras. Mas você insistiria para que ele ficasse? Você preferia o Fabinho hoje no lugar do Marcelo? Eu gosto do Marcelo Paes, cara. Eu gosto do Marcelo Paes. Eu acho que o Marcelo Paes é até mais experimentado que o Fabinho Soldado. Mas ele não é o cara de trocar ideia com o boleiro, né, cara? Ele é um cara mais de sentar atrás da mesa, né? O Marcelo Paes, ele já foi diretor de futebol no Fortaleza e depois foi o CEO, foi o cara que mandava prender e mandava soltar lá. Então eu acho que ele tem uma visão mais macro do negócio. O Fabinho talvez tenha essa conexão com a boleirada justamente por ser ex-atleta, mas para preencher essa lacuna que o Corinthians tem do Marcelo Paes não ter esse perfil, tem o Júlio César hoje. Por isso trouxeram o Júlio César. Entendeu? Você acha que é o cara certo para essa função, o Júlio César? Olha, é um cara que tem muita experiência no futebol. O Júlio César sempre vai ter cara de menino pra mim, cara. Sempre vai ter aquela cara de garoto ainda. Parece que ele é atleta, ele é bem cuidado, não fuma, não bebe. Pode ser. Mas ele ainda tem Não, mas... Não sei se ele tem aquela pegada mesmo de que eu gostaria que um cara nessa função tivesse. Eu vou te falar que ele ganhou meu respeito a partir do dedo quebrado. Pô, não, isso aí ele volta o dedo e continua lá. Ali, pra mim, ele adquiriu o respeito e o corintianismo pra sempre, sabe? Eu gosto do Júlio César. Lógico, né, que pra você dar uma opinião contundente, se ele é isso, se ele é aquilo, é mais estando vivendo lá no dia a dia, ou pelo menos tendo alguma informação privilegiada do que ele é ou deixa de ser, sabe? Eu não tenho essa informação, então olhando de fora, eu acredito que foi uma boa jogada. É um cara que sabe que é corintiano, que é o corintianismo, ele sabe que é o Corinthians. Então, de colocar um cara com esse perfil, esse background, essa história, eu já vejo com bons olhos, ô chefe. Tem alguém nesse time de hoje que você, nesse elenco de hoje, algum atleta que represente o corintianismo? Como o Júlio César representou um dia? Olha, um cara que é um dos últimos que chegou aí, cara, que eu fiquei meio pé atrás antes dele chegar, por conta do seu histórico de lesões, mas hoje eu me sinto representado por ele quando eu vejo o jogo, é o Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, dá pra ver que ele é doido, ele tem cara de psicopata, ele bate nos outros, ele é coringão mesmo. Rala a cara no chapisco do muro. Doido. Tem um irmão que o Deus o tenha, né? Que foi participante dos Gaviões. É um cara que sabe o que é corintianismo, já tava querendo vir pro Corinthians há um bom tempo. E como eu disse, né? Eu nunca duvidei da parte técnica de poder de jogar bola. Eu tava meio pé atrás com o número de lesões que ele já teve e com a quantidade baixa de partidas que ele vinha jogando nas últimas 4, 5 temporadas. Ele não conseguia passar, eu acho que de 35, 40 jogos por ano. E levando em consideração o Campeonato Brasileiro, que se você tiver sucesso numa Copa do Brasil, avançar em Copa Libertadores, dá quase 80 jogos no ano. Então eu falei, puta, será que esse cara fisicamente vai aguentar o rojão? E até agora, porra, ele chegou e ele melhorou muito o nível da zaga. O próprio Gustavo Henrique, que é um cara que tem história no Santos, foi no Flamengo, não deixou muitas saudades. É um cara que hoje é uma das referências do Corinthians, o Gustavo Henrique, incrível. O Hugo Souza, cara, o Hugo Souza que oscilou nos últimos tempos, mas vamos lembrar que o cara é humano, porra. Terminou o relacionamento. Sim. A ex-noiva dele, pô, tava grávida, perdeu o bebê, os bebês, né? Não foi pra Copa, isso daí impacta na cabeça de qualquer um, mas é um cara que se você pegar desde a sua chegada no Corinthians, ele tem muito mais créditos do que ponto negativo. É um cara que
é carioca, mas parece da Zona Leste de São Pois Paulo. é, verdade. É um cara que se identificou muito. O próprio Rodrigo Garro é um cara que... O que aconteceu com ele, com o Fernando Diniz, é algo louvável. Porque na reta final do Dorival, você já falava, carro batido. Nunca mais vai ser a mesma coisa. E você vê ele ganhando moral, braçadeira de capitão. Você é meu titular, Garro. Você é meu titular. E você vê ele, a raça argentino sangue quente, sabe? Gosto muito do Rodrigo Garro. Eu acho que a gente tem algumas peças aí que representam o corintianismo, Você cara. falou do Fernando Diniz, ele deu uma remexida, né, nesse elenco, assim, né? Que a gente não esperava, inclusive trazendo alguns jogadores, recuperando Garro. Ele recuperou o Garro, né? O Garro era a carta fora do baralho, mano. Eu queria ver o Martínez jogando com ele, cara. E já abriu o coração do Corinthians, Já né? abriu o coração, né, cara? Você vê. Eu gostaria até de ver ele de volta, porque eu acho que é um desses caras que representam. Então, dentro desse elenco, tem algumas peças que eu vejo que são aquele a gente falou disso, né? Gente criar ídolos, e tem alguns caras que estão sendo criados como ídolos dentro desse elenco hoje, e espero que continuem. Agora, a gente tem que falar do Memphis, né? O Memphis para você se enquadra nisso, é esse cara? Ou você tem dúvidas a respeito do que ele já fez declarações? Chegamos a um momento que vamos dividir opiniões, provavelmente, com a rapaziada, né? Com certeza. Tem muita gente que é contra a renovação do Memphis, tem muita gente que fala que é muito caro, que isso, pra mim, caro, com todo respeito, eu não tenho nada contra a pessoa, contra o CPF. Eu tô falando de jogador do meu time, jogador do time que eu amo. Pra mim, caro é ter o Pedro Raul. Pra mim, caro é ter o Charles. Pra mim, caro é trazer o Kaká do Tokushima Vortex e provavelmente vai estourar um transfer ban dele aí. Caro é um Félix Torres que não virou no Corinthians, o que joga na seleção. Pra mim, o Corinthians tinha que fazer um esforço sim pra manter o Memphis Depay. Eu sou fã do futebol dele. É verdade que em 2026 ficou mais fora de campo do que apto a jogar, mas é o cara que pra mim é o diferente. É o cara que no jogo grande chama a responsa, é o cara que faz a diferença, sabe? Então eu sou fã do Memphis. Eu não acreditava tanto na sua chegada. Eu olhei, Quando chegou. eu olhei meio com o pé atrás, mas aquela Cantor, né? Trapper. Muita marra, Muita né? marra, Pô, né, será cara? que esse cara vai virar? Mas o que ele fez na reta final de 2024, o que ele fez no Paulista de 25, o que ele fez na Copa do Brasil, cara, na final da Supercopa, sabe? É um jogador de jogo grande, parece sim que anda em campo em jogos de não tanto apelo, é verdade, mas eu acho que, sabe, o time grande tem que ter jogador grande. Então eu espero que o Corinthians consiga costurar uma renovação com ele. Mano, para e pensa. Eu não tô querendo chamar o cara de coitadinho, pelo amor de Deus. O cara tá com a burra cheia, ele tem dinheiro pra 10 gerações pra frente. Fruto do trabalho dele. Agora, tem mais de 40 milhões a receber. Ele acabou de ser eliminado agora, esse final de semana, na Copa do Mundo. Ele foi pra Copa zoado. Lembra que por meses tinha um monte de corintiano falando: tá se poupando no Corinthians pra ir jogar a Copa do Mundo, quer ver que ele vai jogar pra caramba a Copa do Mundo? Ele não conseguiu jogar a Copa. Ele tava zoado fisicamente e ficou claro e evidente. Eu li uma frase do Casagrande. Por favor. Cara, que o Casagrande, assim como o Naldo Beni, é um dos maiores frasistas da história, né? Ele falou assim: o Memphis ele se poupou no Corinthians para jogar a Copa e se poupou na Copa para jogar no Corinthians. Cara, é bem isso, né, cara? Mas assim, tira brincadeiras à parte, ele tem contrato hoje, é quarta-feira, esse vídeo sai na sexta, né? Não sei, né, se estaremos atualizados dessa informação, mas nada de renovação ainda, ele tem contrato só até o dia 30. Você renovaria com ele? 100%. Né? 100%. Mas eu tenho uma informação, o Samuca, de que dentro do Parque São Jorge não querem que ele renove. Uhum. Quem nesse momento quer a renovação, além de torcedores, estão lá dentro do CT. Né? É o Diniz, é o Marcelo Paes, é o Júlio César. Né? Nessa guerra o pessoal do futebol quer um jogador bom de futebol. Então, o pessoal da política não quer. Nessa queda de braço aí, você acha que quem vai levar? Você acha que renova? Vamos até passar o contexto para a rapaziada.
relembrar, né? No dia 21 de dezembro de 2025, foi a grande final Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians, né? O jogo foi lá em Vasco, que o Corinthians ganha o tetra da Copa do Brasil. Ao final da partida, Memphis Depay, no microfone de vários veículos de comunicação, solta os cachorros. Fala, eu sei que tem dirigentes que querem... Foi aí que ele perdeu a rapaziada. Que querem F com o clube, vocês que vão fazer M em outros lugares, vocês que vão fazer merda em outro lugar, vocês querem ferrar com o clube, vão ferrar em outro lugar. Nos representou nessa fala. Lavou a alma. Ele já estava construindo o tijolinho de ser ídolo. A partir daquela fala eu falei, irmão, por favor, renova o contrato mais com esse cara aí, porque esse cara é... Olha o entendimento desse cara, velho. Ele podia pegar aquele momento, chefe, e se vangloriar. E jogar luz pro quão foda que ele é. Fez o gol na final, porra. Ele podia falar, vim aqui, falei que ia ganhar título e tô ganhando título. Ele podia fazer isso. Mas não, velho. O cara tava falando do profissionalismo e da gestão pro Corinthians, mano. Olha a cabeça desse cara, velho. É uma consciência, né? Mentalidade fudida, cara. Eu achei incrível. E, a partir desse momento, desagradou ainda mais alguns nobres conselheiros, que são os donos do feudo lá da Rua São Jorge, né? 777. Então, eu acho que ele não vai ficar. Mas eu espero estar errado. Cara, ele gosta muito do Brasil. E ele não tem mercado na Europa. Na primeira prateleira da Europa, não. E eu não sei se ele está com vontade de voltar para a Europa para jogar em terceira prateleira. Caminho talvez seria a Arábia, não sei se tem proposta. Até onde eu sei, ele não tem proposta de lugar nenhum. Cara, ele já pode assinar um pré-contrato, né? Aliás, já tem alguns bons meses. Tempo que ele pode. Agora, se ele gosta tanto do Brasil, será que isso seria terrível? Mas... Ir para um Flamengo? Você acha muito difícil isso? Acho, cara. Irmão, eu não duvido de nada. Se ele gosta do Brasil, ele gosta do Rio de Janeiro, inclusive. Ele já postou vários vídeos lá no Rio. Você com dinheiro no bolso, aqui. Atleta, solteiro, o DM do Instagram ali, ó. Não duvido nada que o time do outro lado lá da cerca, né? Do outro lado lá da serra. Time da Barra Funda, talvez? Não sei, a Barra Funda pode ser também, mas eu acho que lá do Rio, os caras, como estão com depois dinheiro da sobrando... Serra das Araras. Como estão com dinheiro sobrando, não duvido nada, cara, que esses caras... Só para poder contar com eles, só para poder contar com o jogador e tirar ele daqui. Não duvido. Entendeu? De verdade, o cara que tá com mais de 40 milhões a receber, o cara que sabe a bagunça que é o clube. Olha, a essa altura do campeonato, eu não duvido nada que ele já tenha o empresário dele, o staff dele. Pelo menos uma olhada no... Alguém já foi falar com os caras, e óbvio que eles não vão falar sobre isso. Mas mais ou menos como aconteceu na época do Guerreiro, você lembra? Eu sou um cara que eu critico o Guerreiro pra caramba. Porra, no Brasil é só em Corinthians. Então aqui pra você, Guerreiro. Não vou mostrar o dedo que eu queria mostrar agora. Mas olha só. Eu sou fã do Guerreiro, cara. Por mais essa palhaçada que ele tenha feito, eu não consigo ter raiva dele, velho. Então, eu tive muita raiva do Guerreiro, mas eu entendo. Mas só que quando eu vejo ele brocando contra o Chelsea, passa a raiva na hora. Então, mas assim, cara, hoje eu entendo que ele teve essa... Porque os caras lá vieram assediar, né? Enfim, vou te falar uma coisa, o Memphis, se você for pra lá, você vai se ferrar igual você, eu não quero usar a palavra fudeu, mas você vai... É essa palavra que eu queria usar. Já usou. Fudeu, você vai acabar como um guerreiro, entendeu? Você vai ser o peruano holandês. Praga de corintiano é tenso, então, mano. Já que você gosta tanto da história corintiana, entenda aí e vai buscar o que é praga corintiana, tá? Pra você entender. Mas, vamos deixar uma coisa pontuada aqui. Corintiano é o chefe Gastão. Corintiano sou eu, corintiano é você que tá assistindo. Nós que amamos o clube. O Memphis, por mais que tenha uma identificação com o Corinthians, por mais que você vê que, ele curte o Corinthians e tal, ele é um atleta profissional, mano. Ele vai correr atrás do que for melhor pra ele. A gente curte o cara que chega gringo e fala, vai Corinthians! E faz gol pra nós, e ganha título. Mas no final das contas, Gastão e rapaziada que está nos assistindo, é um cara trampando, é o trampo dele. Hoje ele é Corinthians, amanhã ele pode voltar pro PSV, amanhã ele pode ir pro Flamengo, amanhã ele pode ir pro Inter Miami. Esses caras estão trampando, correndo atrás deles, caras. Então, mas eu vou falar uma coisa, assim, o Márcio, que a gente citou aqui agora há pouco,
do Poucas Ideias, diz que eu sou corintiano xiita, né? Que eu sou talibã. Eu sou mesmo, cara. Eu, assim, pra mim, não tem meia conversa, cara. Pra mim é traíra, pra mim é mercenário, e vai ser. Fagner pra mim é traíra, Cássio é traíra, Ricardinho é traíra. Então, pra mim é. É minha opinião, e é minha opinião, como diz o Neto, né? E foda-se. Mas se você não puder dar a tua opinião na tua casa, no teu canal, então, aí fudeu também, né, lógico, velho? mas então, se sair, Memphis, se você pra mim vai ser traíra, eu excluo os caras, você sabe, eu fico puto com o corintiano que continua seguindo os caras que saíram daqui. Tem um monte de corintiano seguindo o Fagner no Instagram. Cara, vai tomar no cu você segue o Fagner no Instagram. É você e o Fagner. Boa. Porra, caralho. Não sei. Não coloca, só coloca o pi se você achar muito pesado, mas mantém, é boa declaração. Pode ser. Boa declaração. Agora vamos para aquela hora mais esperada aqui desse canal, que é a hora da nossa dinâmica do nosso game. E hoje, Samuca, é a estreia de um game novo. É a edição número 1 desse game. Perfeito. E é sensacional, sabe por quê? Se chama Corneta ou Aplauso. Põe na edição, rapaz. Tem uma vinheta aí. Se não tiver, é porque não deu tempo de fazer, mas é pra ter uma vinheta aí, tá bom? Se não vier, a gente faz aqui, ó. Aplauso. Corneta ou aplauso? Aqui nesse balde de gelo, sendo gelado na geladeira, estão vários temas a respeito do Corinthians, do corintianismo. E aí você vai tirar um tema. Legal. E você vai dizer pra mim se você corneta ou você aplaude esse tema, perfeito, esse assunto, essa pessoa talvez possa ser, né? Mas olha só, você vai ter que explicar por quê, tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Vamos ver o primeiro, hein? O primeiro, corneta ou aplaude? Caramba, isso daqui, não sei, hein? Não sei porque... É polêmico, mas eu quero ouvir a tua opinião. Samuca, você corneta ou você aplaude o Tite? Caramba, cara, eu acho que esse é o mais difícil para responder, porque eu quero responder os dois. Só que aí eu vou quebrar tua dinâmica. Não, você tem porque que dar, eu corneto o Tite e eu aplaudo o Tite. Mas aqui é uma opção só. Você dá para eu fazer assim, escolher. Você tem que escolher as últimas. Vai pela última. As últimas atitudes do Tite. A última atitude é corneta, obviamente. O Tite que negou o Corinthians 4 vezes, 5 vezes talvez, né, cara? Então, o corintiano esperou ansiosamente o seu retorno. O Corinthians que deu condição pro Tite, por tudo que ele representou aqui, né? O Tite é o maior vencedor da história do Corinthians. O Tite, ele merece o respeito eterno, na minha visão, né? Lógico, cada um. Mas na minha visão, o cara que consegue ganhar a Libertadores, o Mundial, 2 brasileiros, Recopa, Paulista, o cara é foda, sabe? Mas as negativas do Tite para com o Corinthians deixaram o corintiano muito triste, muito triste. Mas, no final das contas, foi bom. Por quê? Nunca ele ia conseguir o mesmo resultado. Ele nunca voltaria ao Corinthians e ia conquistar o mesmo nível de sucesso que ele conseguiu em outros tempos. Então, o corintiano fica chateado. Eu corneto o Tite nas últimas atitudes. Mas, pensando bem, foi melhor. É tipo aquela tua namoradinha pra de escola. Onde você foi feliz, né? Sabe aquela tua namoradinha da época da escola, que você tinha uma paixonite, 14, 15 anos? Porra, se você tentar trombar ela de novo agora, ela vai... O remember não é a mesma coisa? Ela vai queimar ela vai rever você e vai falar, porra... O flashback nunca é igual ao original. Não vai ser igual. Você tem aquela... E o Tite ia ser a mesma coisa, cara. O Corinthians não ia dar condição dele ganhar. O corintiano fica chateado com as negativas. Então, por isso que eu meio que zoei a dinâmica, eu corneto as negativas. Mas se for para escolher um só, já sem ódio no coração, eu aplaudo o Tite. O Tite tem um lugar na história eterna do Corinthians. Foi muito sabonete, né? Foi sabonete pra caralho. Nas próximas eu vou ser mais incisivo. Vamos ver se você vai ser melhor. Nas próximas eu vou ser mais incisivo. Vambora. Aqui, ó. Bom, na mesma linha, não vou nem demorar muito para falar. Fagner. Última impressão ou é o geral? Você escolhe. Então eu vou falar os dois. Geral, pra mim,
nascido em 1977, é o melhor lateral direito que eu vi no Corinthians. Tá. É o melhor. Eu nunca vi ninguém no Corinthians jogar mais bola Você viu? que eu vi. Tá. Eu sei que a gente tem o Zé Maria, Pronto. que é uma lenda do corintianismo, pica das galáxias. Mas que eu vi, eu nunca vi um cara jogar mais bola que o Fagner no Corinthians. Agora, dito isso, a forma que sai do clube, na primeira oportunidade já colocando chuteirinha verde na porra do Cruzeiro, corneta no Fagner! Corneta em você, Fagner! Oh, toma uma cornetada aí! No próximo episódio desse que for rolar essa dinâmica, eu vou ter uma corneta aqui. Não, meu barulho de corneta foi horrível. Se puder cortar na edição... Não, eu acho que foi bom. Eu acho que foi... Você coloca uma cornetinha Vou colocar virtual. uma cornetinha, pode deixar. Faz assim, ó. Faz assim, que eu vou colocar Tá barulho. bom. Faz agora, que eu vou colocar um barulho de corneta. Isso. Vamos lá. O próximo. Cara, Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, aplausos para a Neoquímica Arena. O corintiano sofreu muito sem ter a sua casa, né? Finalmente a gente teve a nossa casa aí muito empurrada pela Copa do Mundo, né? De 2014. É uma casa que o corintiano pode chamar de sua. Eu acho o estádio incrível. É um estádio que não tem ponto cego. É um estádio que a acústica, você ouve a torcida bombando. Eu acho a Neoquímica Arena linda. Aplausos. A gente vai pagar a Neoquímica Arena um dia? Cara, vai. Vamos. Vai pagar. Pagou algumas Neoquímicas Arenas só de juros, né? Até hoje. A cada 2 anos a gente paga uma. Pelo contrato refeito, né? Pelo acordo refeito aí na gestão do Duílio, totalmente péssimo, né? Que É a casa do povo hoje, teve... mais do que o Pacaembu já foi um dia? Aí é difícil, né? Aí é difícil. Pacaembu é... Eu não sei o quanto de memória afetiva tem também nessa análise, né? Porque o Pacaembu, a gente lembra das antigas. Pra quem já foi no Pacaembu é uma coisa, pra quem talvez só tenha frequentado a Neoquímica Arena é outra. Eu ainda consegui pegar a época de Pacaembu e de Morumbi com torcida meio a meio, com aquele lance dos cordões, que conforme ia entrando mais torcida de um, você ia empurrando a corda pro outro lado, e era uma vitória quando você roubava um gominho de arquibancada, era verdade. foda. Eu só aplaudo a Neoquímica Arena. O contrato, a parte contratual é muito estranha. Foi orçado inicialmente em 400 milhões, depois virou não sei quanto, passou de bilhão. Enfim, então essa parte financeira... Né, Mas como não a casa do corintiano hoje exatamente, não é culpa do local físico, obviamente, são das pessoas. Representa como a casa do Mas corintiano. a casa do corintiano, a nossa casa, o Santiago Bernaleste, né, o Taj Mahal da Zona Leste, é só aplausos à Neoquímica Arena. O próximo. Vamos lá. Tô pegando lá do fundão, hein, cara? Eu não tô vendo, ó. Vamos ver, talvez a gente faça todos os chapéus aí. Mas Não, vambora. Vamos ver. SAF. Se você... E aqui independente de SAF, tá? Tá. De modo geral. Se você perguntasse pro Samuca há um ano e meio atrás, a minha resposta ia ser a corneta, vai a rechaçar. Hoje, eu acho um mal necessário. Eu acho que talvez seja o único caminho que dá pra gente ir. Porque o sistema associativo, pra mim, é Mas você acha um mal? Eu acho. No futebol mundial hoje, assim, no futebol brasileiro, mundial é muita coisa, mas no futebol brasileiro hoje, você acha que é mais mal do que bem? Fez mais mal aos clubes do que bem? Então, isso é uma pergunta muito difícil, porque existem SAFs e SAFs, existem exemplos que os clubes são muito felizes com as suas SAFs, e existem exemplos de falência total e de uma derrocada. Feliz com a sua SAF hoje no Brasil? O Bahia estava num ostracismo total. O Red Bull Bragantino era um clube falido. Mas nenhum desses clubes são do tamanho, da magnitude do Corinthians. Eu só tô trazendo exemplos pra mesa. Agora você vê o Vasco, fudido, lascado, por exemplo, sabe? O Botafogo, meu, tem 5 transfer bans, 6 transfer bans, sei lá. Então tem exemplos positivos e negativos. Tais como os exemplos que a gente encontra dos modelos associativos. Tem modelo associativo positivo e negativo. Eu acho que pro Corinthians é um mal necessário, porque você partindo da premissa que o Corinthians é o time do povo, na teoria, ter uma SAF é contra essa premissa. Agora, na situação que o Corinthians se encontra, eu não vejo outra
outro caminho. Então hoje eu aplaudo, mas que nem os caras aprovam contra do Corinthians, eu aprovo com ressalvas. Então eu aplaudo com ressalvas. Tá certo. Vamos aceitar essa. Vamos aceitar isso. Entendeu? Né? Vamos pro próximo. Agora eu vou pegar um de cima, hein? Contratações por oportunidade de mercado. Eu aplaudo porque o Corinthians deve 3 bilhões de reais. O Corinthians fica 1.200.000 reais mais pobre diariamente por juros. O Corinthians não tem condições de rivalizar em contratações com luvas exorbitantes, com jogadores da primeira prateleira. Então, é onde o Corinthians hoje, infelizmente, está inserido no mercado. É conseguir contratações pontuais. É o que consegue. É o que dá. Aplaude? Eu aplaudo. Aplaudo pela situação. Não que eu gostaria que a gente dependesse disso. Mas, levando em consideração a atual situação, eu aplaudo. É igual eu comendo miojo quando não dá pra comprar mistura. Tem que aplaudir o miojo. Cornetaria em outra situação. Sim, se tivesse nadando no dinheiro. Ih, vou fazer igual a Polêmica? Memphis Depay. Já deu pra ver que eu aplaudo, né? Eu já falei aí antes. Você já falou, por isso que eu fiz sou fã do Memphis. Uma introdução. Sou fã do Memphis. Eu acho que é um diferente. Eu acho que é o craque. Eu acho que é o cara que o Corinthians não explorou nada do que podia explorar com uma figura midiática. Talvez por restrições de um contrato mal amarrado, esse seu primeiro contrato com o Corinthians. Ou por incompetência do marketing. Ou por um pouco de cada, não sei. Eu aplaudo o Memphis, eu torço muito para que o Corinthians renove com ele, mesmo não acreditando que isso vai acontecer. Quem viu o trecho da entrevista, da resenha, do bate-papo anterior, já sabe que a minha resposta é aplaudir o Memphis. Vamos pro próximo. Corneta ou aplaude? Vou dar mais um. Ih, Raul Gil. Esse daqui, eu não sei se a torcida corintiana toda, tenho certeza que toda a torcida corintiana vai concordar com o que você disser aqui, tá bom? Eita! Você corneta ou você aplaude, Samuca? Carlos Amarília. Corneta? Eu queria atropelar ele. Queria que ele passasse ali na Dutra, eu voltando com o meu March, velho, ele atravessando, tacava o carro em cima dele, velho. Vagabundo, ladrão, safado, velho. Você é um pilantra, cara. Ô, mano, você é um... Manda um recado pra Carlos Amarília. Você é um filho da puta. Corta essa porra depois aí, ó. Corta logo. Vagabundo, filho da puta, sem vergonha. Não, eu já ia falar não, pesado. Mas vamos ao próximo. Vagabundo. Do balde de gelo. Tira os caras do balde de gelo. Amarília, vai tomar! Tira mais alguém desse balde de gelo aqui. Que seja menos pior que esse puto. Esse gelado. Ó, tem dois aqui, escolhe um. Escolhe um, esse ou esse? Esse aqui. Porra, Amarília não, cara. Que isso? Base do Corinthians. Veja bem, eu não estou falando dos moleques que estão indo atrás do seu sonho. Eu não vou cornetar o garoto. Eu vou cornetar o sistema. Eu vou cornetar contratações no mínimo duvidosas. Eu vou cornetar... o que a gente viu na base, na gestão Augusto Melo, é um escárnio. Quase 90 moleques contratados. Moleque que era goleiro 2 anos antes e virou lateral. Moleque era reserva do 15 de Piraporinha do Sul, sabe? Não tô cornetando os jovens que estão atrás do seu sonho, mas eu tô cornetando como é conduzido. Esquisito, para não falar outra coisa, chefe. Para não falar outra coisa, vamos colocar como esquisito. Eu corneto como que são esquisitas as escolhas das pessoas que lá estão. Como são os critérios para trazer certos moleques que definitivamente não têm condição alguma de vestir o manto corintiano. Então eu corneto as gestões que vêm acontecendo no Corinthians. Torço muito para que essas práticas que a gente ouve falar, supostamente que acontece, supostamente, meu advogado falou para falar supostamente, eu corneto as práticas que supostamente ocorrem por, de repente, aquele QI, sabe? Olha, o menino lá é bom, dá uma olhada nele, não sei o que lá, mas... Eu tenho filho de um sócio qualquer nesse meio. Né? Entendeu? Então, eu corneto algumas atitudes que a gente ouve falar, supostamente, mas
eu não vou desrespeitar moleque que tá indo atrás do seu sonho, mas eu só fico puto que tem moleque que não tem condição de estar utilizando o manto do Corinthians e tá lá, entende? Por outras questões. No fim, você corneta? Corneto. Tira mais um. Vamos ver. Rapaz. Augusto Melo. Corneto, Augusto Melo, cara. Augusto Melo era... eu não lembro, enquanto eu me entendo por gente, de um cara que virou presidente do Corinthians com tamanha aprovação popular, chefe. Eu não lembro, porque... Organizadas junto na causa. Cara, tudo mais, né? é porque... Vamos lembrar o contexto geral, que eu acho que é importante a gente contextualizar, né? O Augusto Melo, ele vai para uma eleição com anos e anos de renovação e transparência, o corintiano já cansado dessa rapaziada tocando o clube. Ele pega o André Negão, que aquele debate na Gazeta foi... Aquele foi o... definiu ali, né? Um tapa na cara do torcedor, com os caras falando cada absurdo. Então a gente viu que o menos pior, aparentemente, era o Augusto Melo naquele momento. O André Negão era aquele exemplo que a gente deu agora há pouco. O André Negão representava a renovação e transparência, era a continuidade de um sistema que o Corinthians não quer mais ver no clube. E o Augusto Melo era a dúvida, era a possibilidade de algo melhor. Então era praticamente uma unanimidade do portão do Parque São Jorge para fora, e até dentro do Parque São Jorge ele conseguiu a maioria da votação. Então foi totalmente decepcionante para o corintiano ver ele envolvido ali no que a justiça investiga, né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário, mas muito esquisito aquele lance da Vai de Bet. O próprio esquema, a própria situação da base que a gente falou agora, de quase 90 contratados, os jogadores que definitivamente não parece que tem nível suficiente para atuar no Corinthians, contratações que ele fez e acabou, de repente, não honrando, não pagando. O Rojas, que foi uma cagada feita a quatro mãos, duas do Duílio, duas do Augusto, que, pô, não paga o acordo, o cara sai recebendo a totalidade do contrato e não é mais jogador do Corinthians, entre outras. O Rubão também dessa história. O Rubão, que ele falou que não ia ser o diretor de futebol dele e acabou sendo, entendeu? Então o Augusto Melo, ele sai num negativo, ele sai queimado. O cara foi expulso do clube, mano. O cara foi expulso do clube, então ele perdeu o apoio internamente. E nem levando tanto em consideração o apoio dele interno, o chefe. Mas eu acho que o que mais ferrou foi ter traído a confiança do torcedor, mano. Ele tinha... Eu não lembro de um dirigente com aprovação praticamente unânime do Perdeu povão. Uma oportunidade que ninguém nunca teve, né, cara? Mano, ele teve sentado Só no ombro dos fazer o arroz caras... com feijão, né? Sentou no ombro dos caras lá das organizadas, lá na frente do Parque São Jorge. Pô, você já viu um presidente ser... Me lembro dele naquele portão lá no dia do final da eleição, da votação. Ele subindo naquele portão lá, naquelas grades lá e sendo ovacionado. Eu vou abrir a caixa preta do Corinthians, vou fazer a auditoria da Ernest Young, agora é pessoas técnicas. Frases que viraram piadas hoje. Infelizmente, era só ele ter feito o básico. Era só ele ter cozinhado arroz com feijão ali e tudo certo, cara. Mas, infelizmente... é a questão da política, é a questão de onde a política, o vício da política leva os caras, né, a conduta deles. Mais um aqui. Vamos ver esse, hein? Rapaz, esse aqui... eu acho que a gente já falou, mas vamos lá. Canais segmentados. Canais segmentados, com certeza eu aplaudo. Eu tenho um canal segmentado, além de um hobby, virou meu ganha-pão, cara. Então, eu amo esse momento, eu amo poder falar com o corintiano, eu amo que isso virou meu ganha-pão, e de maneira geral, não só pensando em mim, falando dos canais segmentados de maneira geral, eu acho que é muito legal pro corintiano que gosta de consumir esse conteúdo, que não gosta de assistir um programa esportivo e perder tempo com notícias de outros times, a gente só quer saber do Corinthians. Eu mesmo, Samuca, vou falar que eu não tenho mais paciência hoje para assistir um programa que fala do rival lá da Barra Funda, ou que fala dos times do Rio de Janeiro. Eu não tenho a menor paciência para ouvir nada. Eu não quero nem saber quem joga lá, quem não joga, quais os problemas que os caras estão enfrentando. Eu quero saber só de notícia do Corinthians. Então é por isso que eu consumo, né? E você tem muitas opções hoje segmentadas de credibilidade, né? Assim, que são não só na questão da notícia, né, do comprometimento com a informação, mas também
com corintianismo e com comentários, com opiniões que a gente gosta de ver. Assim como o canal do Torcedor Corintiano, né, Sam? Sou muito feliz de ter o CTC, muito feliz de ter conhecido a Esquina da Cônego, de vários outros canais de amigos aí, uma galera que respeita o Coringão, né, cara? Então, porra, esse daí seria atentar contra a minha própria galera, falar que eu seria corneteiro a essa causa, pelo Então contrário. aplaudir os segmentados. Então, Palmas pra nós mesmo, a gente é foda. É foda. Vamos aqui pro aplauso ou corneta? Puta que pariu, hein? Renovação e transparência. Acho que nem precisa muito, né? Ah, cara. Quer comentar ainda, não? Precisa comentar a corneta? Precisa, não precisa, né? Eu acho que se você não é sócio e não é pertencente a essa galera aí, dificilmente você vai ver alguém falar que é a favor. Dificilmente. Esses caras, pô. Corneta para renovação e transparência. No mínimo, né? Vamos até o fim aqui, tem poucos, vai. Vamos até o final. Vamos, ping-pong. Vamos lá. Depois você acha que tem muito, pode cortar lá e taca ali marcha. Esse aqui. Eu vou falar. Eu esqueci o nome do velhinho, cara. Essa daqui merece um. Do Raul Gil. Do Raul Gil. VAR. Olha, vamos lá. O VAR em si, a ferramenta VAR, o computador, a câmera, os controles, eu aplaudo. Agora, por que eu vou sair com vaia? Por que eu vou falar corneta na minha resposta final? Porque pra mim, o VAR, ele virou um instrumento para roubalheira no futebol. Mais um. Uhum. É feito por humanos, no final das contas. Tem toda uma tecnologia, mas operada por humanos, né? Eu acho que os caras usam ele como muleta para validar a roubalheira. Validar o erro que já acontecia, né? Eu acho que os caras usam isso aí para validar decisões que são sempre tomadas por humanos e vários times. Você que assiste futebol brasileiro, você sabe de que eu tô falando. Vários times têm um tipo de abordagem pelos caras no VAR. Outros times têm outra abordagem totalmente. Que tem essa velho, não é possível. Velho, só não vê quem não quer, mano. Será que tem alguma. Lá na Barra Funda tem algum time que leva. Lá no Rio de Janeiro? É você que tá falando. Eu não sei, velho. Não, pra mim, a ferramenta por si só do VAR é um negócio que poderia ser muito benéfico ao futebol. Mas no final das contas, a maneira que os caras empregam sua utilização, na minha visão, é para validar a roubalheira. Você sabe que agora, aproveitando até o assunto, vai entrar em vigor agora no segundo semestre desse ano as câmeras que implantaram lá, os iPhones que implantaram do impedimento semiautomático, né? Será que isso daí vai ser nessa mesma linha, cara? Você confia nesse negócio? Eu vi na Copa do Mundo. Sabe o que vamos falar? Da paralaxe. Vamos falar da paralaxe, então, do ângulo. Mano, sempre vai ter margem pra arrastar a asa pra um lado e pro outro. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E eu acho que o esporte, ele, de certa forma, ele valoriza o cambalacho. Ele valoriza a decisão, no mínimo, questionável. Isso daí é o que dá margem pro programa esportivo, pra live, pra debater. Então, no fim das contas, a tecnologia, ela acaba... Ela vai validar o que a pecinha atrás do computador vai escolher, o que vai ser o certo e errado. Então, no final das contas, a ferramenta por si só, aplausos. A implementação final... É corneta. Cara, só tem mais 3 aqui. Vamos de bate-pronto. Parque São Jorge. Puta, velho. Rapaz, o Parque São Jorge, pensando nos esportes amadores, pensando na história, pensando na referência, pensando nos associados que vão lá curtir os seus seu dia, sua piscina, sua bocha, sua peteca, enfim, aplausos. Eu acho que o cara comprou o título dele, o cara gosta de frequentar lá, aplausos. Agora, quando hoje o torcedor comum, que não é associado do Parque São Jorge, ouve o nome Parque São Jorge, automaticamente ele
associa a ingerência que existe no futebol. Algo negativo. A algo negativo, a algo que está amarrando o futebol de dar voos maiores. A gente associa automaticamente a não profissionalização, a péssima gestão das coisas. Então, no final das contas, levando em consideração que é essa visão principal que o torcedor não associado do clube tem quando ouve a palavra, o termo, o local, Parque São Jorge, é corneta. Por conta dessa ingerência que tem no futebol. Eu acho que ninguém vai discordar de você, Samuca, nesse ponto aí. Vamos lá, só tem mais dois aqui. Vamos ver quem é esse chapéu aqui. Esse chapéu, essa corneta. Você tira o chapéu! O Raul Gil, vou emprestar de você o louco! Esse aqui acho que era do Faustão. Do Faustão. Ô louco, meu! Mas essa aqui vale, hein? Cara, será que eu faço essa pergunta? Não sei se eu vou fazer essa. Não sei. Não sei se eu vou abrir esse daqui pra você ou se eu vou deixar de lado aqui. Não sei. Quer mostrar sem a câmera pra ver se vale? Tô preocupado aqui, não sei, cara. Será que eu faço essa pergunta? Não sei, cara. Eu vou mostrar pra câmera só, tá? Olha aqui, ó. Você acha que eu faço a pergunta pra ele? Eu vou fazer! Eu vou fazer o que o público pediu. Samuca, você corneta ou você aplaude Marco Belo Júnior? Porra! Eu aplaudo o Marco Belo Júnior, setorista do Corinthians. Aplaudo o Marco Belo, que eu acho que é um dos setoristas que cobre o Coringão há mais tempo. Acho que é o mais antigo. Talvez seja o mais antigo, né? Tem uma história, não sei quantas Copas do Mundo. Então, eu aplaudo o Marco Belo, que me ensinou algumas coisas de bastidores, de clube, do que falar, do que não falar. Mas eu corneto o Marco Belo, que acabamos tendo um desentendimento ao vivo lá no podcast Mão. Mas é o tipo de coisa que já passou, não guardo ressentimentos, tá? Eu até brinco quando eu vou citar a notícia dele, que eu trago no meu canal, eu falo, meu amigão, Marco Belo. Então essa reta final aí da minha participação no podcast Timão, eu corneto, mas sem ressentimentos, tá, Marco Belo? Sem ressentimentos, você é a referência do jornalismo do corintianismo, mas não tem como te aplaudir, irmão, depois daquela, porra, velho, grava e lê o superchat do seu canal, pô, aí não, Belo, aí tu me complica, meu camarada. Um grande abraço ao Marco Belo. Nada contra, viu? Agradeço pela vitrine, tá? Eu consigo separar muito bem as coisas, cara. Foi uma saída meio merda, porém eu sou muito grato pelo momento, pelo período que a gente viveu lá no podcast Timão e me trouxe um montão de inscritos pro CTC, tá? Então, obrigado, viu? Isso, irmão. Você que tirou no balde. Quem colocou no balde? Vagabundo, apareceu cara. Aí, tava na trairagem, mano. Vamos pro último. Hã? Vamos pro último. O último, mas não menos importante. Cara, talvez essa seja a mais polêmica corneta da noite. Mais ainda? Você aplaude ou você corneta a Gaviões da Fiel? Rapaz, eu corneto a Gaviões por não apoiar a intervenção publicamente. Nesse ponto de vista, eu corneto os Gaviões da Fiel, porque os Gaviões têm uma força incrível. Os Gaviões têm uma representatividade, é a torcida organizada com mais associados do Brasil. Então, a força que os Gaviões têm é surreal, é incrível. Talvez ela conscientizando o torcedor comum, eu acho que a gente poderia tomar até outros rumos, tá? Mas, no geral, eu aplaudo pela representatividade, pela história, por representar o torcedor organizado que pega caravana, vai viajar para os lugares aí nos fundão do Brasil e nunca abandona o Corinthians. Então eu tenho algumas cornetas pontuais, para não falar que eu só aplaudo tudo, mas de maneira geral aplausos pelo trabalho, inclusive o trabalho social que os caras fazem aí, ajudando a molecadinha, carente das quebradas aí, então tem muita coisa positiva, tá? Se você quiser cortar a parte do Marco Belo, aí você me fala. Maior ídolo pra você da história? Cara, essa é uma pergunta que eu tenho dificuldade demais de responder, velho. Porque o meu ídolo de infância, como todo moleque que nasceu no final dos anos 80, é Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca é meu ídolo na infância. O Marcelinho, tive a oportunidade já de entrevistá-lo, de tomar as cachaças com ele, de resenhar com ele. O Marcelinho é um herói de infância, é nesse nível de herói, mas eu sei o que eu sofri como torcedor de 99 até 2012,
99, por que eu cito 99? Porque a gente cai pros porcos, os porcos ganham a porra da Libertadores. E de 1999 até a conquista da Libertadores, era aquela zoada que o corintiano não tinha passaporte, que nunca serão, não tinha essa piada, nunca serão. Até então a porra da Libertadores não tinha importância nenhuma pra nós. Não. Mas foi cair naquela semifinal ali, realmente. Entendeu? Então, o Cássio, por que eu tava citando 2012 como um ponto de virada? Diferença. Cara, pra mim o Cássio é incrível. A maneira que ele saiu do Corinthians foi zoada, tal, mas eu vejo muito mais os feitos realizados por ele, sabe, com carinho, com admiração, com respeito, com gratidão, do que só focar na saída dele. Então, pô, hoje eu vou responder Cássio, meu maior ídolo do Corinthians. Mas, de repente, dependendo do dia que tu me perguntar, eu posso responder o Marcelinho, mas hoje eu vou falar que é o Cássio. Sério, velho. E o mais superestimado? Yuri Alberto ele é superestimado? Ai, cara. Eu acho que o corintiano, pelo menos do que eu converso, ele é muito consciente do que é o Yuri Alberto. Que é o cara que no mesmo jogo ele vai dar um lance de bagre completo e vai fazer um gol da vitória. Então eu não acho que ele é superestimado. Eu acho que a gente sabe que ele é uma no cravo e outra na ferradura. Eu não vejo ele como superestimado assim, não. Tá? Eu acho que o Roger Guedes foi muito superestimado. Pronto, também. Eu acho que o Roger Guedes é um cara Mas tem muita gente que acha que ele é ídolo, hein? Não, ele é um jogador diferenciado, acima da média. Mas eu acho que às vezes o pessoal coloca ele num pedestal que talvez não deveria estar. É o primeiro cara, eu não sei se é o mais, tá? Mas é o primeiro cara que me veio na mente aqui. Me veio na mente. Agora, eu quero responder ao superestimado, mas não lembro o nome do subestimado. Do cara que fez muito injustiçado, que fez muito e não tem tanta moral. Reconhecimento. Tem os caras dos anos 90, dos anos 80, né? Que eu acho que faltam ali um pouco de goleiros. Por exemplo, o Carlos, um goleiro dos anos 80. O Carlos eu já não peguei tanto, então não peguei essa fase. Eu só quero que seja da fase que você viu. O Carlos, ele sai e o Ronaldo Pivetão entra no lugar dele, que o Carlos não ganhou nenhum título, né, cara? Mas foi goleiro de seleção, esteve na Copa de 86, né? Por ele não ter ganho um título no Corinthians, ele foi muito... criticado. Cara, né? Eu tinha que ter me preparado melhor pra esse tipo de pergunta, eu não fazia ideia, cara. Agora eu não consigo lembrar, talvez quando eu for embora e tá no carro, eu falar, puta, podia ter falado daquele lá. Me manda no WhatsApp. Às vezes acontece, cara, mas, pô, até pedi pra você soprar umas dicas aí, umas sugestões pra ver se... Se você lembrar de alguém, você manda um vídeo. Bom, vamos lá. Gol inesquecível que você viu. Tem que ser do estádio ou tipo de televisão? Não, que você tenha visto em televisão, da sua memória, né, que você viu. Porque, por exemplo, o gol inesquecível da história do corintiano, todo mundo vai falar que é o do Basílio, mas eu não vi o do Basílio, por exemplo, né? Mas que você tenha visto. Eu vou citar um no estádio e um de TV. Pode ser? Pode. Do estádio, cara. Do estádio, tem um jogo que pra mim é muito mágico. Talvez eu esteja até atropelando alguma pergunta aí na frente, mas o 6-1 do Corinthians contra o São Paulo, o jogo da faixa de 2015, é um dos jogos mais da hora que eu tive o prazer de estar no estádio. Tipo, foi um dia mágico, desde a saída de casa já comemorando, a cachaçada pré-jogo, e aquele time meio reserva ir lá e tratorizar o São Paulo. Aquele gol do Luca. Olha, do Luca, cara. O cara que ele é, tipo... Injustiçado. Não sei se é injustiçado, mas não é um cara que você... nossa, puta... Jogador histórico do Corinthians. Mas a construção do gol, aquele toque do Zidanilo de letra pra ele chegar chapando, sabe? O gol do Romero, que ele sai metendo 6 aqui do Hexa e depois a gente viria a fazer 6 gols. São Romero gols... é injustiçado. Talvez seja injustiçado. Acho que tem muita que deu o que tinha que dar. Acho que eu também não renovaria mais com o Romero. Mas eu acho que a galera sacaneava ele muito. Um cara que sempre foi raçudo, sempre respeitou o manto. Talvez tecnicamente não era um primor todo, mas é um cara que sempre representou. Não vejo um cara que desrespeitou a camisa do Corinthians. Então, o gol do Romero, o gol do Luca, desse 6-1, são gols que eu me lembro com muito carinho de ter visto em loco. Agora, um gol inesquecível de televisão, vou citar 2, vai. O do Marcelinho, o gol de placa da Vila Belmiro, pra mim é
Você é louco, velho. Eu lembro da filho do matéria Pelé? depois do Pelé entregando a placa. Aquilo ali é algo que marcou muito a minha infância. O gol, Mas o Marcelinho tem vários gols que são o inesquecíveis. gol do Marcelinho na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. É. Eu lembro de eu ser pivetinho e estar assistindo com meu pai na sala de casa. 95. Sabe? Aquele gol me marcou muito. Aquele gol ali me marcou muito. Eu fico até emocionado de lembrar. De estar assistindo em casa, sabe? Aquilo me marcou muito. E aí, um pouco mais pra frente, o gol do Romarinho na Bomboneira. Na Bomboneira. Aquilo ali é algo. Olha o Romarinho! Quando a gente toma o gol dos caras e vê o Boca amassando o Corinthians, fala, puta, não é possível, cara, sério mesmo que a gente vai voltar com a derrota e os caras vão fazer cera na nossa casa, sério mesmo, cara. Primeira final nossa da Libertadores e o Romarinho entra. É um passe do Sheik que acha ele ali entrando na área. Né? E eu acho maravilhoso, tanto a entrevista tem uma entrevista do Romarinho pro Cabrini nesse pós-jogo que é muito foda, que ele tá meio aéreo assim, sabe? Aí o Cabrini fala, você tem noção do que você acabou de fazer? Ele, não. Foi muito sincero. E o Sheik depois... E ele não tinha mesmo. Cara, o Romarinho não tinha... Porque se é qualquer cara que tá sentindo aquela responsabilidade, o cara ia fechar o olho e dar uma pancada cruzada. E a frieza do moleque de ter dado uma cavadinha no primeiro toque dele na vida, na história da Libertadores. Em plena Bomboneira. Na Bomboneira, uma final de Libertadores. Tipo assim, ou o cara é gelado ou o cara é doido. E o Romarinho, pelo visto, era doido. Então aquilo ali me marcou muito, muito, muito. Acho que são os primeiros que eu lembro, assim. Você pediu um, eu falei uns 3, 4, né? Mas eu vou pedir pra você fazer uma lembrança aqui agora que talvez vá baixar o clima. Vamos lá. Foi aquela derrota que ainda dói. Libertadores pros porcos. 99? Foi 99 ou 2000 a do... 99. Dos pênaltis que o Marcelinho perde. Aquela pra mim, eu acho que ali Pra mim também. é a mais doída, Pra cara. mim também. Pra mim, eu acho que é a mais doída. E quem sabe a gente vai ter oportunidade ainda de devolver isso daí na Liberta. Mas aquela ali foi foda. Puta merda, mano. Aí eu sou obrigado a concordar com você. Se você tivesse a oportunidade de ser presidente do Corinthians, de mandar, sentar naquela cadeira por um dia, qual a primeira coisa que você faria? Primeiro, deixando claro que eu não me sinto qualificado para tal cargo, tá? Eu acho que a primeira coisa que eu faria seria abrir as caixa preta, que nem o Augusto falava, mas não fez. Abrir a caixa preta desses contratos estranhos, para não falar péssimos ao clube. Eu acho que, em vez de pensar em algo mirabolante, em vez de pensar, eu traria fulano, traria ciclano, eu acho que eu ia expor os contratos. Eu acho que eu ia tentar jogar com a opinião pública ao meu favor. Eu acho que essa seria a minha primeira atitude. De abrir os contratos e falar, olha o que estão fazendo aqui com o clube, ó. Olha esse tipo de contrato aqui, ó. Olha isso, o quão ruim pro clube foi costurado aqui na gestão do fulano, na gestão do ciclano. Eu acho que eu ia... Como eu não me sinto qualificado para fazer acontecer no clube, eu ia pelo menos expor os contratos que, na minha visão, podem ferrar com o clube. Eu acho que eu ia tentar jogar com a opinião pública ao meu favor. Eu acho que seria isso. Expor as mazelas, expor os contratos feitos que só beneficiam pessoas e não o clube. Eu acho que essa seria a minha atitude. Você como um corintiano que fala de corintiano, corneta, né? Sempre lá no seu canal também, você sempre tem opinião, além de notícia e tudo mais. Teve algum momento que você entendeu assim, eu não consigo defender o Corinthians? Agora, uma situação, se você não consigo defender o Corinthians nessa situação, nesse caso. Assim, porra, não dá para defender aqui. Eu tô tentando lembrar algum caso específico. Não consigo agora, mas com certeza já. Com certeza. Eu sou muito mais corneteiro, porque eu corro pelo certo do que querer passar pano, defender clube em questões indefensáveis. Por exemplo, que é um exemplo que está mais vivo na mente agora, é o lance das empresas de segurança que o Osmar contratou. Uma na primeira semana dele como presidente interino, a outra já agora na segunda metade
da gestão dele, tipo assim, cara, eu vi alguns canais que eu acho, na minha visão, eu não vou falar o nome para não trazer polêmica pro seu canal, mas eu acho que existem alguns canais que fazem um desserviço pro Corinthians, tentando... Não tem problema não, aqui você pode falar, abre o coração, fala o que você quiser. Tentando defender questões indefensáveis dessa gestão, em outro tempo foi da gestão anterior, e eu não defendo o que eu acho que é errado. Eu não defendo, o meu compromisso é com a verdade, cara. Meu compromisso é colocar a cabeça no travesseiro e saber que eu falei tudo de coração, sem interesse escuso, sem querer passar pano pra gestão agora, coisa que uma meia dúzia aí sem vergonha faz, sabe? Então, eu vi muita gente defendendo pra tentar fazer a presa com a gestão atual, por exemplo. Eu acho isso péssimo. Você nunca vai me ver fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? Então, direto, cara, direto, eu defendo o que eu acho correto, eu defendo o que eu acho que é a verdade. Eu não vou defender porque sai do Corinthians, então tudo que o Corinthians for fazer, eu vou passar pano porque eu amo o Corinthians, a instituição. Jamais, pelo contrário, você vai me ver cornetando mais fortemente ainda. Entendeu? De 1 hora de resenha não pediu like uma vez, velho. Só, o papo tava tão bom que eu até esqueci. Deixa um like de caixinha aqui pra nós. Você quer frequentar o Boteco? Se inscreve aí pra frequentar o papo de Boteco. Se inscreve aqui no Happy Hour, no Esquina da Cônego, pra você frequentar aqui a parada, tá bom? Pra quem tá assistindo a gente aqui no Esquina da Cônego e também, né, lá no seu canal, que vai ver a gente aí nos próximos dias, deixa uma mensagem final aí, de corintianismo e de esperança, vamos dizer assim. Dá pra fazer isso? Mas... É possível? Se Deus quiser, em breve vai voltar o futebol, porque falar só de política tá sendo insalubre. É complicado demais, todo dia é uma polêmica diferente, mas vamos manter a esperança, vamos torcer para que haja, de repente, uma intervenção, para que a gente dê um cavalo de pau, mude totalmente a rota que a gente está seguindo aí. O Corinthians é muito grande, administrado por pessoas que não têm condição alguma de, sabe, representar o que o Corinthians é. Eu acredito em dias melhores, não vai ser fácil, não vai ser rápido, não vai ser da noite pro dia. Queria agradecer o convite, cara, foi muito legal. Eu aqui agradeço. Foi muito legal, curti pra caramba a resenha, curti demais. Me desculpa se a gente passou do ponto em algum momento. E comenta aqui, primeiro, se você curtiu a resenha, o que você não curtiu e quem que você quer de próximo convidado. Dá sugestão pro chefe aqui, pô. Fala se você concorda com ele e sim, deixa a sugestão aí dos próximos, tá? Quem você quer ver aqui. A gente vai ver se consegue. Porque a real é a seguinte, Samuca, aqui é um papo que a gente tem, nem sempre com compromisso com a verdade, mas tem mais compromisso com a resenha. Eu falei 100% verdade tudo que eu falei aqui, tá? Eu sei se eu acertei, mas eu tentei ser verdadeiro em tudo. Se agradei ou não faz parte, mas eu agradeço demais o convite. Comenta aí que você gostou muito. Samuca, de verdade, obrigado mesmo, de novo, viu? Valeu, cara. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Você quer saber de uma coisa? Vai, Corinthians! Vamos tomar uma agora? Agora. Valeu, rapaziada. Tamo junto.